Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Amém? Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez aqui na nossa live, querida. Vocês aceitam chimarrão? Deixa eu colocar o fundo aqui. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Uau! Dia maravilhoso, sexta-feira, amanhã nós temos a nossa Masterclass, queridos. Daqui um pouquinho eu vou mandar para vocês um questionário, um formulário online para você enviar algo para nós, amém? Glória a Jesus. Live de número 96. Então, pessoal da Masterclass, queridos, daqui mais um pouco eu vou mandar lá para vocês um recadinho da Masterclass e eu acredito que ou hoje no final da tarde ou amanhã cedo eu vou mandar o PDF. É que eu estou acrescentando, tá? Mais algumas coisas e preciso fazer toda a correção, ok? Mas provavelmente hoje no final da tarde ou amanhã cedo, pelo menos o PDF de tudo que vai rolar dentro da Masterclass eu vou mandar para vocês conseguirem acompanhar, certo? Vai ser sobrenatural. E também esse mesmo PDF eu vou colocar na plataforma. A Masterclass também vai para a plataforma. Então amanhã, quando for em torno mais ou menos de 1h30, mais ou menos, você já faz um cafezinho, já se prepara, tá? Porque nós vamos ter uma Masterclass incrível, incrível, incrível. Ah, gente, eu tô mudando ainda o cenário aqui. O pastor montou ontem minha estante. Eu dei uma arrumadinha, tá ficando ajeitadinho. Ainda tenho que fazer uma decoração aqui, vai ficar legal. Amém? Certo? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu vou ver se eu consigo terminar hoje. É muita coisa, é muito conteúdo. É 21 temas, se eu não me engano. É muito conteúdo. Se possível, eu mando ainda hoje. Mas amanhã vocês conseguem imprimir ou colocar no notebook para acompanhar. Amém? Vai dar certo. Amém? Não sei, gente, se tem vaga. A Nani que tá cuidando dessas vagas. Ontem eu não consegui fazer nada. Assim, ontem eu fiquei envolvida aqui em casa com um monte de coisa. Eu fiquei fazendo um monte de coisa aqui em casa, não consegui. Amém? A Nani que tá sabendo. E a Nani tá aqui em casa. Mas ela que tá sabendo se tem ou não. Amém? É que a Nani, gente, sempre guarda umas 30 vagas pra um povo que sempre chega na última hora. Conheço a Nani. Eu sei que ela faz isso. Ela sempre guarda aí umas 30, 40 vagas no final do negócio. Amém? Queridos, sejam todos bem-vindos no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos lendo sobre Esther. A gente está fazendo um estudo sobre Esther, né? Um estudo bem profético, porque o Senhor ele está entregando para nós ali. Mas hoje a gente vai ler Neemias, tá bom? Já nós vamos começar. Amém? Gente, deixa eu falar algo para vocês. Hoje tem culto da Global às 19, que a profetisa Thaís, ela vai falar sobre quarta dimensão. É sobrenatural, tá? É sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Domingo, na parte da tarde, eu vou fazer 1 horinha de aula para você que tá lá no grupo. É só para você que tá no grupo. 1 horinha de aula ao vivo sobre o quê? O jejum. Porque ao pôr do sol do domingo eu vou entrar num jejum mais forte. Eu já estou de jejum, mas eu vou entrar num jejum mais forte de 70 dias. E aí você pode entrar junto também, dentro da sua o quê? Da sua possibilidade. Talvez você não consiga fazer um jejum muito longo todos nesses 70 dias, mas vai ser um jejum de 70 dias, amém? Então, domingo, ao pôr do sol, eu vou começar um jejum de 70 dias. Quem quiser começar comigo dentro do jeito que você quiser fazer, você não precisa fazer igual eu, porque para fazer jejum como eu tô fazendo, você tem que estar jejuando há muito tempo. Eu jejuo há 8 anos, tá? Certo? Então, presta atenção. Domingo, provavelmente entre 2 e 4 da tarde, eu vou colocar lá uma votação no grupo para qual é o melhor horário.
domingo de tarde. Quem quiser entrar, vai estar disponível para quem quiser. Eu vou fazer, tá? Ali uma explicação do jejum. Vou mandar um material para você ou fazer ou transcrever num caderno, tá? Quem quiser fazer esse jejum de 70 dias pode estar colocando 70 propósitos. Ah, Senhor, eu quero que a minha mãe se converta. Ah, Senhor Deus, eu quero romper no dom de curas. Então você pode colocar 70 propósitos, tá? Eu pelo menos faço assim, eu jejuo 40 dias, eu ponho 40 coisas que eu estou reivindicando, certo? É sobrenatural, ok? Então no domingo, tem gente que falou assim, pastora, faz cedo. Gente, amanhã, presta atenção, amanhã é Masterclass. Quem já fez Masterclass comigo sabe, começa 2 horas da tarde e termina 11, meia-noite. Já teve Masterclass de eu ficar mais de 8 horas dando aula, tá? É muito conteúdo. Isso que a gente faz umas 3, 4 pausas de 5 minutos, o pessoal ir no banheiro, tomar um café e voltar. Mas mesmo assim é muito intenso. É muito intenso. Então no domingo de manhã eu preciso dormir. Por quê? Se eu for dormir 11h30, amanhã, meia-noite, 2h20 eu acordo para oração. Aí a oração vai até o quê? 5h30. Porque tem a live, né? 5h30, 5 e pouquinho. Aí o horário que eu tenho para dormir é a parte da manhã do domingo. Tá certo? Eu vou ter a parte da manhã do domingo. E aí na parte da tarde eu vou estar fazendo com vocês, ok? Talvez, eu acredito que pra mim, talvez seja melhor entre 3, 4 da tarde. Mas eu vou colocar uma votação lá, tá? Eu vou colocar uma votação lá. Então, já aumenta suas expectativas, que vai ser sobrenatural. E eu tenho certeza, tá? Que esse jejum vai mudar a direção da sua vida. Amém? Vai mudar o seu domínio próprio. Queridos, o jejum, ele traz domínio próprio para a pessoa. O que é domínio próprio? Ter controle sobre qualquer situação. Ter controle sobre qualquer coisa. Amém? Isso é o domínio próprio. Amém? Certo? Vamos começar? No nome de Jesus. Eu vou falar o horário lá no grupo para você. Então, lá no grupo você vai ter o horário. Certo? Então agora, no nome de Jesus, fecha os teus olhos para a gente estar orando. Deixa eu colocar só a Nani aqui como moderadora, que eu acho que eu não coloquei. Pronto. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Pai, essa sexta-feira ao Senhor Jesus. Pai, eu já te apresento, Senhor Deus, o culto de hoje à noite na Global. Te apresento a nossa Masterclass de amanhã. Que não seja, Senhor Deus, só uma grande aula, Pai, amanhã. Mas que o Senhor possa estar fazendo, Pai, algo extraordinário, Pai, rompendo, Senhor Deus, o conhecimento, Pai, expandindo a mente, Pai, a sabedoria, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, também pelo domingo, Pai, sobre o jejum que nós vamos começar. Senhor Deus, eu peço para a edificação, Pai, consagração, Pai, de cada vida que está aqui. Pai, nós derrubamos agora, pelo nome de Jesus, todo espírito de distração, todo o espírito, Senhor Deus, que possa vir atrapalhar hoje essa live. E eu chamo aqui o Espírito Santo, ó Pai, para vir sobre a minha vida. Que não seja só eu, mas Ele através de mim. Espírito Santo, adentra agora cada casa, cada ambiente, no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, qual que é o livro de hoje? Vamos ver se vocês estão por dentro. Amém? Pega aí o livro de hoje, no nome de Jesus. Exatamente, Kézia. Vai chegar na conferência todo mundo magrinho. Eu acho que eu vou chegar assim, ó. Eu vou chegar desse jeito. Mas o bom é que... alguém faz o cálculo? Começando o dia 7, o dia 8 conta um dia. Então, você conta dia 8 um dia, dia 9 2 dias. Faz o cálculo aí, quando que nós entregamos o nosso jejum de 70 dias, fazendo favor. Para quem vai fazer os 70, né? Deixa eu virar aqui. Fred, eu acho que você não pode fazer esse jejum não, você é muito magro. Eu falei pra Nani, gente, falei pra Nani cedo, né? Falei, Nani, eu tava ali fazendo meu chimarrão e ela abrindo sala e mexendo lá na cozinha, na sala, na cozinha, né? Falei, Nani, eu acho que não é bom você fazer esse jejum não, você tá muito magra. Vocês acreditam, gente, que ela vai fazer o jejum? Ela é doida. Ela come, o jejum dela diário é das 6, ela abre o jejum dela, né?
acho que até às 6 horas. Ela só pode comer até 6 e depois ela entra de jejum. Aí ela vai, agora começou até meio-dia. A menina é magra, é igual o Fred, ó, um grilo. Oh, Deus, ajuda esse povo. Glória a Deus, aleluias, amém? Gente, então vamos lá. Abram comigo em Neemias, capítulo de número 8, aonde diz: Esdra leu o livro da lei diante do povo de Deus. Queridos, eu tô com a versão da NVI hoje, tá? Certo? Ok? Amém. Aí, gente, vocês podem começar o jejum de vocês de 70 dias o dia que você quiser, tá? O dia que você quiser. E, gente, vai ser benção esse jejum. Abre comigo em Neemias, capítulo 8. Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdra leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei, ao livro da lei. Esdra, o escriba, estava no púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé do lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda estava Pedaias, Misael, Maquias, Azum, Asbadana, Zacarias, Mesulão. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Esdra louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, amém. Inclinando-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam, e o que tiverem de melhor, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia sagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber e mandar porções aos que não tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas. Então aqui você vai ver Neemias, Esdras, né? Aqueles tentando explicar a palavra da lei ao Senhor, e o povo foi muito tocado aqui, certo? Com a palavra. Aí aqui agora a gente vai ler sobre o quê? A festa dos tabernáculos.
No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem a palavra da lei. Acharam escritos na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciando em todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos, oliveiras, ramos zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxe os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça, no portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa. Durante 7 dias, no 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Amém? Então, aqui a gente vê, né, o povo comemorando a festa das cabanas, certo? Abra comigo, vai ficar para casa o 9, o 10, o 11, o 9, 10, 11, o 12, o 13 de Neemias. E aí, vocês não vão ler Esther, porque nós já estamos lendo Esther, também. Vai pro próximo livro depois de Esther. Vai pro próximo livro depois de Esther, que é Jó. Certo? Vai pro próximo livro. Nós estamos lendo Esther já. Aí foi 5 ali em Neemias, agora mais um em Jó. Vai lá em Jó. Deixa eu ver aqui, peraí, só um pouquinho, gente. Não, amanhã nós começamos em Jó, tá? Vai ficar hoje só 5 para casa. Amanhã nós começamos em 1ª de Jó, certo? A gente já tá adiantado, né? Certo? Olha aí, gente, a Bia já tá no Salmo. Meu Deus, amém? Então, amanhã nós começamos em Jó, tá? Agora vamos abrir em Esther. Aonde nós paramos em Esther? Amém? Quem lembra onde nós paramos? Nós paramos em 1ª de Esther. Nós paramos até o capítulo 20, certo? Nós vamos ler agora Esther, capítulo 1, versículo 21, certo? Aí o tanto de gente que tá lá na frente, meu Deus. Vamos sair, gente, dessa zona de conforto, no nome de Jesus. Uau, 21. Então agora nós vamos continuar. Então vocês viram ontem, só vou dar um spoiler de ontem para quem não tava. Vocês viram ontem que a Vasti perdeu, né? A rainha Vasti perdeu o seu lugar, a sua posição, por causa da sua rebeldia, do seu orgulho, da sua soberba, e ela achou que ela podia se impor ao marido dela, ao rei, mediante uma festa tão grande que estava tendo ali no palácio, né, do rei Assuero. Então, mediante a rebeldia dela, o rei Assuero manda escolher manda fazer uma convocação, né, para mulheres que eram virgens ali na época. E uma preparação de 1 ano dessas mulheres, depois tinha o quê? A apresentação delas. E nisso, Radassa, que era criada por Mordecai, um judeu, né? Leva ali a sua sobrinha, né? E ela tá ali sendo preparada 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes, né? Para ser apresentada ali diante do rei Assuero. O rei Assuero, né?
ele encontra favor ali, né? E ele toma a Esther, certo? Para ser o quê? Sua esposa. Ele se agrada de Esther, certo? Então nós falamos ontem que existe um processo entre Hadassah e Esther, é um processo de transformação. Nós falamos também numa linguagem profética que esse é um ano de preparação. Primeiro Deus estava o quê? Forjando, ok? Forjando o caráter, depois ele estava adornando com as dádivas do céu, o perfume, né, sobre a Esther. E agora nós vamos continuar aqui no capítulo 1, versículo de número 21. Mordecai descobre uma conspiração. Quem que é Mordecai? É o tio de Esther. Então vamos lá, amém? Glória a Deus. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigta e Teres, eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Então vamos lá. Mordecai, que é o tio da Esther, ele estava, presta atenção, ele estava sentado junto à porta do rei. E aí ele vê 2 eunucos que trabalhavam ali na guarda. E ele vê esses eunucos indignados, planejando matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai, investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de Crônicas, diante do rei. Então eu quero que você grave agora essa parte, tá? Presta atenção aqui. No nome de Jesus. Mordecai, ele estava na frente do palácio do rei, ali na frente da porta do reino de Assuero, e ele vê 2 pessoas conspirando contra uma autoridade. Mordecai podia muito bem ter ficado omisso a isso, ou ele poderia também ter compactuado com a morte desse rei. Alec narabante história belegante. Amém? Ele poderia muito bem. É o 2, né, gente? Perdão, gente. É o 2. Eu falei errado. É o 2:21, perdão. E aí, queridos, o que acontece? Tá? O que acontece? Mordecai, ele faz chegar no ouvido de Esther. Ele faz chegar no ouvido de Esther o que estava acontecendo, essa conspiração. Esther chega lá para o seu esposo, para o rei Assuero, e fala, olha, estão tentando conspirar contra você. Em nome de Mordecai, investiga o caso. E aí o rei vai investigar o caso. E vai descobrir que era verdade. E eu preciso falar algo muito importante para você. Não seja omisso a quem conspira contra uma autoridade governamental ou espiritual. O preço disso vai ser muito alto. Não seja omisso, e se você puder fazer chegar no ouvido dessa autoridade, faça chegar no ouvido dessa autoridade. Pastora, mas se eu contar é contra o meu próprio pastor, ele abusou de mim. Gente, o que chega de história para mim, que o pastor abusou, que isso, que aquilo outro, e tem medo de falar porque não sabe o que vai acontecer. Queridos, eu preciso que vocês entendam. Vocês precisam trazer à tona. E às vezes não é do próprio autoridade, mas tá? Mas é de alguém que está conspirando. É um espírito de Jezebel conspirando contra aquela autoridade, conspirando contra aquela pessoa. E eu quero perguntar para você aqui, você tem sido omisso sobre um fato que você conhece de alguém, que você sabe que é alguém que está tentando destruir alguma pessoa? Por simplesmente essa pessoa ter um cargo, ter uma posição de autoridade. Então, no nome de Jesus, essa omissão, uma vez feita, ela vai ser cobrada de você. Tá? E eu quero dizer algo para você hoje. A igreja do Senhor, ela tem que ser mais alva que a neve. Se por acaso, dentro da igreja do Senhor, que é a noiva, tiver alguém fazendo as coisas erradas,
e você sabe, denuncie. Denuncie no nome de Jesus, não interessa, denuncie. Pastor, eu sei que o pastor sai com uma menina, abusou de uma menina. Eu sei que a mulher do pastor adultera contra ele. Vai no meio e conta. Vai no meio e conta. Não deixa a noiva ser manchada. Mesmo que depois todo mundo se oponha contra você, mas a palavra vai ser lançada. E uma hora ou outra, querido, a verdade vem à tona. Porque o diabo não permite que isso seja sustentado por muito tempo. Denuncie quem mancha a noiva do Senhor. Denuncie quem está corrompendo nos dízimos e ofertas. Denuncie todo pastor mau caráter, todo líder mau caráter que está metendo a mão nesse dinheiro que não é da pessoa, mas é do tesouro celestial do Senhor. Denuncie no nome de Jesus. Toda pessoa que está, pela palavra, estrupando a noiva, que é a igreja do Senhor. Toda pessoa que esteja abusando da noiva, que é a igreja do Senhor. Denuncie, meus queridos, hoje, em nome de Jesus. Amém? Denuncie hoje no nome e na autoridade de Jesus. Denuncie quem está corrompendo, abusando da noiva de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos entrar no capítulo 3. Mordecai é odiado por Amã. E eu quero que você grava esse nome chamado Amã. Amém? Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. Então aqui, presta atenção, Mordecai passa a ser odiado por Amã. O rei Assuero, ele vai estabelecer um lugar de honra a Amã. Presta atenção aqui. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque era esta a ordem do rei em respeito dele. Presta atenção. Então aqui o rei Assuero, ele vai exaltar Amã a um cargo de mais honra ali no palácio, depois do rei. E aí o rei decretou que todos que estavam ali à porta teria que se curvar diante de Amã, certo? Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: olha só, gente, por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, queridos, presta atenção, Mordecai se declara que é judeu e que por isso que ele não ia se curvar diante de Amã. Vai vendo? Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o território de Assuero. Então, presta atenção aqui. Amã se encheu de raiva, de ódio pela vida de Mordecai, porque Mordecai não estava debaixo, ok? Não entrava debaixo dessa prostração, certo? E aqui agora Amã vai procurar matar e destruir todos os judeus. Por quê? Porque Mordecai era judeu. Amém?
porque Mordecai era judeu. Então eu preciso que você entenda aqui que uma pessoa chamada Amã começa agora a se levantar contra o judeu e o povo judeu, ok? Amã pretende matar todos os judeus. E agora eu quero que você preste muita atenção aqui. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur. Isso é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos. Olha só o que Amã vai dizer a Assuero. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Olha aqui que Amã vai falar assim: rei, tem um povo aí que está espalhado entre o seu reino, que eles não obedecem à sua lei, porque eles têm sua própria lei. Mas Amã já estava fazendo isso aqui, tá, queridos? Nessa época aqui, que era a época do Purim, tá? Vai vendo. Porque aqui seria lançado um decreto. E aqui Amã vai falar assim: rei, tem um povo que está debaixo de uma lei que não é a sua lei, e eles não obedecem à sua lei, porque eles têm sua própria lei. Então agora, você não pode tolerá-los. Então vamos lá, no 9. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. E eu porei nas mãos dos que executarem a obra de 340 toneladas de prata para que entre nos tesouros do rei. Olha só o que Amã está falando aqui. Além desse decreto de morte de todo esse povo, eu vou trazer um grande despojo, presta atenção. Eu vou trazer um grande despojo de prata, eu porei nas mãos do que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel de sinete e deu a Amã, filho de Amedada, Agagita, inimigo dos judeus. Queridos, inimigo dos judeus é inimigo de Deus vivo. Amém? Exatamente, Bruna. O inimigo sempre quis nos matar, mas ele já foi vencido na cruz. Exatamente. Então, queridos, esse Amã, ele era inimigo do povo judeu, que é a nação santa, a nação eleita. Então, fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Agora, vamos lá. No 12. O rei decreta morte aos judeus. Queridos, de que nacionalidade era Esther? Mas ela não tinha falado que era judia. De que nacionalidade era Esther? Ela era judia. Mas o tio dela, incumbido de um espírito de sabedoria que vinha do próprio Deus, havia falado a Esther que não revelasse a sua nacionalidade, porque o nome do Senhor seria exaltado lá na frente. Tem coisas, querido, que você não pode falar. Existe um tempo para ser revelada todas as coisas. Amém? No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei segundo tudo que Amã havia ordenado. Se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores e a todas as províncias e aos chefes de cada povo.
A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e me perdi aqui. A ordem deveria ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e cada povo na sua própria língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e selada com anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros e todas as províncias do rei, com instrução que num só dia, o dia 13, no 12º, vai vendo, no dia 13, no 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, mulheres e crianças. Então, queridos, olha só, no dia 13 do mês de Adar, jovens, judeus, velhos, crianças, mulheres, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que seus bens fossem saqueados. Olha isso daqui, gente. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei de todas as províncias foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros impelidos pela ordem do rei partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidade de Susa. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susa estava perplexa, tá? Então aqui o rei Assuero e Amã se sentaram para beber, mas a cidade de Susa estava perplexa. Agora vamos no capítulo 4. E eu quero que você preste atenção aqui, porque Deus vai falar com você agora. Deus vai falar com você agora nessa passagem. Quando Mordecai, o tio de Esther, soube tudo o que havia passado, rasgou suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz, soltando gritos de amargura. Queridos, quando chega uma sentença do reino das trevas sobre você, assim como Mordecai, ele rasga suas vestes, ele já coloca um pano de saco, ele joga cinzas na cabeça, ele já começa a clamar. Eu preciso que você entenda, o que Mordecai faz aqui é algo que nós precisamos fazer todas as vezes que há uma sentença de morte, que há uma sentença de prejuízo, que há uma sentença de opressão, perseguição sobre as nossas vidas. É necessário nos posicionar, sair da zona de conforto e falar, não, agora eu preciso fazer uma busca maior. Eu preciso rasgar as minhas vestes diante do Senhor. Eu preciso lançar cinzas na minha cabeça, ou seja, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Porque é só assim, eu preciso bradar, eu preciso clamar para que Deus venha intervir nessa sentença do inferno que foi lançada sobre a minha vida. E talvez essa sentença do inferno, querido, não seja uma morte literal sua ou de alguém, mas seja uma doença, seja uma perseguição, seja uma porta de emprego que se fechou para você e você não podia ficar sem esse emprego, seja qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, pode ser a sentença que o inferno lançou sobre a sua vida, mas nesse dia, assim como Mordecai tomou uma posição, ele colocou o quê? Pano de saco, ele se humilhou, ele rasgou suas vestes. O que é rasgar as vestes? É não aceitar a situação. O que é lançar cinzas na cabeça? É falar, Senhor, eu entro num período de redenção, de humilhação, de prostração ao Senhor. E eu começo a clamar agora por essa sentença, que é agora de destruição, de opressão, de perseguição. Mas eu creio que sou mais vitorioso em Ti. Aí, queridos, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Eu quero que você entenda que não só
Mordecai, mas todo o povo se levantou numa só voz. Amém? Em lamento, em cinzas. Agora vamos no verso 4. Capítulo 4, verso 4. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contactaram ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Ester aqui vai pedir para Mordecai sair do luto, mas ele não aceitou. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ester ainda não sabia. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele e disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susa e ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester. Não, olha só, gente. Ester vai falar assim, aqui nessa primeira instância, o inimigo ele coloca medo no coração de Ester. E o inimigo lembra a Ester o que aconteceu com a Vasti. O inimigo lembra a Ester que há um decreto que ninguém pode comparecer na presença do rei, nem homem nem mulher, sem ser comunicado. Aqui na primeira instância, Ester traz uma desculpa óbvia, racional, ali. Quando o tio de Ester fala, Ester, está acontecendo algo e é necessário que haja uma intervenção da sua parte. É necessário, Ester, que você faça algo. Ester vai falar sim, através do eunuco, eu não posso. Eu não posso porque quem se apresenta diante do rei sem ser chamado é morto. Há um decreto de morte. Faz 30 dias que o rei não me chama na sua presença. Se eu for lá, eu vou morrer. Agora no verso 12. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura ou para um tempo como este, como você está, que você foi elevada à condição de rainha.
Queridos, aqui Mordecai vai falar isso para sua sobrinha, Esther. Eu preciso que você entenda que se você não fizer nada, o Senhor vai trazer socorro de outra parte aos judeus. Mas você vai padecer. A sua família vai padecer. Esther, eu preciso que você entenda que eu acredito que você está na posição de rainha, porque você foi chamada para um tempo como este. Deus sabia a posição e o que você faria nesse tempo. Será, Esther, que você não foi chamada para um tempo como este? Eu vou ler de novo aqui. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você não foi elevada à condição de rainha. Esther ascende o trono como rainha. Mas Deus tinha um propósito nessa posição. Esther não entendeu no começo. Esther não tinha noção do que Deus estava chamando ela a fazer. Amém? Agora vamos no verso 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susa e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo que Esther havia ordenado. Quando Esther aceita o seu chamado, quando Esther aceita a missão dela, ela entende o que é ser uma rainha. Ela entende o que é ser uma autoridade. E ela entende que não é sobre ela, é sobre um povo. E sobre um povo que Deus escolheu. Sobre almas que precisavam ser poupadas. Eu preciso que você entenda uma coisa. Quando você assumir a posição que Deus te chamou e foi para um tempo como este, você vai entender que morrer não é nada por uma missão, por um propósito. Você vai entender que infringir uma lei de homens para promover a lei e revogar um decreto do inferno não é nada. Amém? Eu preciso que você entenda que você foi chamado, assim como Esther, seja você homem ou mulher, foi para um tempo como este, e não foi sobre você ou a posição que você está. Queridos, eu preciso que você entenda que por trás de toda autoridade tem pessoas. Não existe uma autoridade sem pessoas. Uma autoridade influencia pessoas. E quem sabe, né? Você não foi preparada para uma conjuntura, para um tempo como este. Então aqui, Esther sabia que um jejum poderia mover o reino espiritual. Esther fala assim para Mordecai, seu tio: olha, levanta um jejum entre os judeus de 3 dias sem tomar nada, sem beber nada, em prol da minha vida, porque eu também com as minhas servas vou jejuar. E depois desse jejum eu vou lá falar com o rei. E não interessa se eu vou estar infringindo uma lei, não interessa se eu vou morrer. Eu estou assumindo a posição. Eu estou assumindo a posição por um povo. Eu estou assumindo a posição por uma nação. Ou pelo globo da terra. Eu estou assumindo a posição pela minha igreja que está padecendo. Eu estou assumindo a posição pelas almas que ainda não se renderam. Eu preciso que você entenda que esse jejum de Esther, ele moveu céu e terra. Amém? Agora, vamos lá no verso 15. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susa e jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias, e nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei.
Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Vamos no verso 5. Esther convida o rei Amã para um banquete. O quê? A rainha Esther convida, presta atenção, a rainha Esther convida o rei e Amã para um banquete. Depois do rei, a pessoa mais importante era Amã. Eu quero que você escreva aí agora no chat, estratégia. Você não avisa o inimigo o que você vai fazer. Estratégia. Olha essa estratégia. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Então, quando a rainha Esther, ela se apresenta no pátio de ouro, ele estende o cetro de ouro para ela. Mas eu preciso que você entenda algo. O rei não estende o cetro de ouro a Esther, mas a presença, o favor e a generosidade de Deus que havia sobre ela e sobre um povo que Deus separou desde o início dos tempos. O cetro de ouro é aqui o favor de Deus sobre o povo judeu. O cetro de ouro é o cetro de salvação que Deus estava estendendo sobre o povo judeu. Amém? Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do meu reino será dado. Até metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. Esther, ela espera a oportunidade perfeita. Esther podia ter chegado e já vomitado ali o que de fato estava acontecendo. Mas Esther primeiro vai trazer um banquete. Esther vai pôr o inimigo frente a frente. Esther não vai dar legalidade para que o inimigo prepare um discurso. Esther vai agir debaixo de sabedoria. Esther não vai agir com fofoca, contenda, divisão. Liga para esse, liga para aquele. Não. Esther não vai agir com telefone sem fio. Esther aqui vai agir com sabedoria. Por mais que a vontade de Esther fosse vomitar, fosse falar o que ela estava pensando, fosse falar o que ela estava sentindo, ela já estava debaixo de um respaldo de Deus. Ela já tinha orado, ela já tinha jejuado para confrontar o inimigo, para confrontar o opressor. Mas antes de confrontar o opressor, ela veio com uma estratégia. Amém? E presta atenção agora aqui. Se for do seu agrado, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. Então o rei disse, presta atenção: peça a Amã que venha depressa, para que possamos atender o pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? O rei sabia que Esther estava fazendo aquele banquete, que Esther tinha adentrado a presença dele porque ela estava querendo algo. E o rei estava pronto para realizar o pedido da sua esposa amada, porque o favor de Deus estava sobre essa rainha. Amém? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do meu reino.
Esther respondeu: o meu pedido e o meu desejo é o seguinte: presta atenção, se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que eu vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Amém? Então aqui ela prepara o banquete para o outro dia e ela fala: olha, eu vou te falar no banquete. Amém? Eu vou te falar no banquete. Eu tô agora no versículo 9. Naquele dia Amã saiu alegre e animado. Presta atenção. Naquele dia Amã falou: nossa, a rainha Esther fazendo um banquete, me convidando junto com o rei, como eu sou importante. Mas quando ele saiu do palácio, presta atenção. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Queridos, aqui Amã está saindo e está vendo Mordecai e viu que nada mudou. O fato de haver já uma sentença de morte sobre todo o povo judeu, e ele vê ali Mordecai com vestes de pano de saco, se humilhando, ele nem se abalou, certo? Porém Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos Zeres e sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou. Então aqui, presta atenção. Então aqui Amã estava orgulhoso, estava soberbo, falando que agora ele tinha muitas riquezas, que ele tinha a multidão de seus filhos e tudo que o rei tinha dado para ele. Então aqui ele estava o quê? Se gabando, certo? Que ele era exaltado sobre os oficiais do rei, ok? Agora presta atenção. E acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. Então, queridos, olha o iludido do Amã. Eu sou muito rico, eu tenho um lugar de muito prestígio na presença do rei Assuero. Olha só, a rainha Esther não chamou ninguém além de mim. A rainha Esther não chamou ninguém além de mim mesmo para estar nesse banquete. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz. Enquanto eu tiver o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Presta atenção. Amã aqui estava com uma raiva, com um ódio de Mordecai muito grande. E eu preciso que você entenda. Os demônios que afligiam estavam possuindo Amã. Tinha raiva da glória de Deus e do Espírito Santo que habitava ali em Mordecai. E às vezes alguém vai buscar te matar. Às vezes alguém vai buscar ver você na lama. Mas eu preciso que você entenda que não é só sobre você, é sobre o que você carrega. Essa guerra não é só sobre você, mas é sobre o Deus que você serve. E o inferno se levanta quando alguém se coloca como seu inimigo. E ele levanta 1000 vezes mais quando essa pessoa está tomada por demônios. Amém? Então Amã, ele não estava satisfeito com tudo isso, porque ele via Mordecai todos os dias sentado ali na porta do reino do rei Assuero. Então Zeres e a mulher de Amã e todos os amigos dele disseram: manda fazer uma forca de 22 metros de altura pela manhã e diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. Argue
Presta atenção aqui. Vamos ler de novo. Então Zeres, a mulher de Amã e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre ao rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Presta atenção aqui. No outro dia haveria o banquete, que eu acredito que era no horário do almoço. Mais cedo, Amã manda preparar uma forca para Mordecai. Mas, para decretar a sentença de morte, tinha que primeiro passar pelo rei. Ele não podia dar essa ordem, por mais que ele tivesse autoridade sobre o reino. Amém? Presta atenção. Exatamente. Gente, Mordecai não saiu da posição. Em dia, em momento nenhum. Então, a sugestão foi bem concedida. Agora presta atenção. No capítulo 6, para a gente terminar. Amã é enforcado. Amã é forçado a honrar Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, e 2 dos eunucos do rei, Elecante Adarabarasturk. Sabe por que aqui Mordecai vai ser lembrado? Olha, primeiro Deus não deixa o rei dormir. E Deus vai falar assim, né? Eu creio. Aí eu vou ler ali os feitos memoráveis. Aí o rei Assuero vai ler os feitos memoráveis. E aí ele encontra que Mordecai denunciou 2 eunucos que queriam matar ele. Guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: peraí, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Queridos, eu quero que você entenda que quando você faz o que é certo, faz o que é justo, faz o que é correto, a honra não pode chegar nesse dia, pode até não chegar nesse dia, mas um dia, os feitos memoráveis dos justos aqui na terra, eles são abertos e a recompensa chega. Deus não vai permitir que alguém durma para que você seja honrado. Deus vai tirar o sono de alguém para você ser honrado. Deus vai tirar o sono de alguém para você ser lembrado. Deus vai incomodar uma autoridade para que você seja honrado diante dos céus e da terra. Eu preciso que você entenda isso. Por mais que você não veja recompensa, por mais que você não veja mérito hoje, mas eu preciso dizer para você que se Deus precisar acordar alguém à noite, se Deus precisar tocar no coração de uma autoridade para honrar você, Ele vai fazer, mas é sempre no tempo certo, é sempre no dia certo, e eu preciso que você se lembre disso. Amém? Então aqui, queridos, o rei pergunta: o que foi feito? Que honra foi dada a Mordecai? Aí os servos do rei que serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. Não recebeu naquele momento dos homens, mas já tinha recebido um favor de Deus nos céus. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado à forca que ele, Amã, havia preparado, e os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Não. Amã está entrando no pátio para falar assim: rei, degola, mata Mordecai. Mas aí, presta atenção, o rei está falando: quem está aí disponível? Quem está no pátio agora para servir?
Era Amã. Amã que estava planejando a forca de Mordecai. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem quem o rei deseja honrar? Eu acredito, e ele achou que era ele mesmo, quer ver? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Olha, gente, que coração luciferiano, que coração orgulhoso. Então o rei pergunta assim: Amã, o que o rei deveria fazer a uma pessoa, né? Olha só, o que você acha que deveria ser feito a uma pessoa a quem o rei deseja honrar, a um homem a quem o rei deseja honrar? Aí de certo ele falou assim: é comigo, é sobre mim, é comigo, porque sou eu esse sou eu. Então, já que ele tinha que sugestionar uma bênção, uma honraria, ele falou assim: é sobre mim, eu vou falar algo muito bom. Então, presta atenção. Coitado, né, gente? Quando o homem a quem o rei... Presta atenção. Então, Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso, ele respondeu ao rei. Eu acredito que ele falou assim: vou preparar uma boa resposta. Quando o homem a quem o rei gostaria de honrar, que seja trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que? Ele falou assim, rei Assuero, pega um dos seus trajes real, veste nessa pessoa, coloca em cima do cavalo e coloca uma coroa real. E que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Presta atenção, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, peraí, olha só o que Amã vai falar: rei, bota vestes reais nesse homem, bota ele em cima de um cavalo, coloca uma coroa real sobre ele e coloca um servo para pegar esse cavalo e vir arrastando ele na cidade toda e proclamando: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha a humilhação, gente, que esse Amã vai passar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes, o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei. E não omita coisa alguma de tudo que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Não, você não entendeu. Deus não ia só salvar o povo. Deus não ia só trazer socorro ao povo judeu. Ele precisava honrar Mordecai, porque Mordecai não saiu da posição. Deus aqui vai colocar vestes reais sobre Mordecai. Deus aqui vai exaltar o servo Mordecai diante uma cidade, diante o rei, diante toda a língua acusadora, diante toda a língua opressora e diante o seu pior inimigo. Deus vai exaltar aqui Mordecai, o seu servo justo, fiel, que não se curvou à idolatria para adorar Amã, não se curvou a homens, mas só curvou somente a Deus. Eu não sei quem está te perseguindo. Eu não sei quem está fazendo o papel de Amã na sua vida. Eu não sei quem está levando e trazendo. Eu não sei quem está preparando uma forca para você. Eu não sei quem tem ido às autoridades falar mentiras sobre você. Eu não sei quem está armando armadilhas sobre você.
Eu não sei quem não está satisfeito porque você não faliu, porque você ainda não se separou. Eu não sei quem é a pessoa que ainda não está satisfeita porque não te matou, moralmente ou espiritualmente. Mas eu preciso que você saiba de algo. Primeiro, não saia da posição. Não abaixe a sua cabeça para o inimigo. Não se prostre diante do inimigo. Porque Deus vai acordar alguém se for preciso. Deus vai tirar a paz e o sono de alguém se for preciso, para falar em seu nome, para falar quem você é, para trazer a verdade que está em oculto. Eu preciso que você entenda que no grande dia e no dia perfeito, o Senhor vai incomodar alguém, o Senhor vai trazer a verdade e o Senhor não só vai trazer socorro para sua casa, trazer alívio para sua casa, trazer alívio para sua casa, Ele também vai trazer honra, Ele vai mostrar quem é você na presença dEle e Ele vai trazer essa honra diante de todos que tinham uma visão estranha sobre você, que estavam confusos ao seu respeito, que compraram essa mentira e que muitas vezes te caluniaram sem saber a verdade. Mas Deus aqui, Ele também vai humilhar o seu inimigo, assim como Ele está fazendo aqui com Amã, que perseguiu Mordecai. E não só perseguia Mordecai, mas perseguia o povo de Deus. Então eu quero dizer algo aqui para você. Se você é um justo, se você tem feito aquilo que Deus te pediu para fazer, mas existe um opressor, existe alguém que está tomado por influência das trevas, eu preciso que você saiba de uma coisa: a mão do Senhor será pesada. Somente continua na posição, faz o que precisa ser feito, precisa jejuar, jejue, precisa pedir oração, peça, mas não saia da posição. Amém? Amã pegou todos os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que o Senhor faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado, e com a cabeça coberta. Amã contou a Zeres e sua mulher e a todos os seus inimigos, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram. Então peraí, gente, presta atenção. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Agora presta atenção. Agora os amigos de Amã vai dar um conselho para ele. Se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Então estes ainda falavam com ele, e os eunucos do rei chegaram, e sem demora levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Amém? E amanhã a gente continua. Glória a Deus. E amanhã a gente continua, porque já passamos da hora. Então, queridos, aqui os próprios amigos de Amã falaram assim: olha, você não vai conseguir derrotar esse homem. Existe o favor de Deus sobre a vida desse homem, certo? Olha só, você não conseguirá fazer nada contra ele, você certamente será derrotado. Amém? Então, queridos, amanhã nós continuamos no 7, certo? Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra-chave de hoje, glória a Deus. Antes de eu falar a palavra-chave para você, amanhã nós temos a nossa Masterclass Sobrenatural 2, tá? Você que se inscrever e gente, para ganhar a Masterclass da Unção de Elias, que é dia 20, que vai ser um presente meu. É uma primícia grande que eu tô fazendo. Só se você adquirir até amanhã. Amanhã, depois da nossa Masterclass, tá? O preço dessa Masterclass já é outro. Esse é um preço promocional, R$ 59,90.
para que você tenha acesso à plataforma durante 2 anos, tenha seu certificado, o material vai para lá. A plataforma segura esse conteúdo 2 anos para você, amém? Mas aí você assiste amanhã no ao vivo, mas depois consegue assistir também pela plataforma, certo? Daqui a pouco eu vou mandar algo lá no grupo para você, certo? Para você estar fazendo. Provavelmente hoje no final do dia ou amanhã eu mando o PDF da trajetória da Masterclass que vai acontecer amanhã. Começa às 14 horas, horário de Brasília. Faz um cafezinho antes, porque você vai ter uma explosão de conhecimento, tá? Serão muitos temas maravilhosos. Eu já até vou ler aqui para você, ok? São muitos temas maravilhosos. O espírito de Jezebel nas igrejas, as civilizações perdidas, mistério das pirâmides e as construções pré-diluvianas, doença versus as legalidades espirituais, Salomão e o ocultismo, maçonaria, o suicida perde a salvação, autismo no contexto espiritual, vou falar do TDAH e o contexto espiritual, narcisismo e o contexto espiritual, sobre seitas, demônios que controlam a mente, o que acontece depois da morte física, o cenário de 2027, a marca da besta, a moeda universal, os justos passarão pela grande tribulação, vou falar do arrebatamento, galardão, juízo final. Tem 3 temas surpresas que eu vou entregar para vocês. Um deles é sobre o eclipse do dia 8 que vai estar para acontecer. Esse eclipse, querido, é um sinal apocalíptico, tá? E nós vamos estar falando isso na Masterclass. Tem mais 2 temas surpresas. E, de bônus, quem se inscrever até amanhã, certo? Para essa Masterclass, ganha a Masterclass do dia 20. Dia 20 você já está inscrito, tá? No mesmo grupo e no mesmo e-mail que vai chegar o acesso para você, tá bom? Dessa Masterclass Sobrenatural 2 vai chegar também a da Masterclass da Unção de Elias. Na Masterclass da Unção de Elias, eu vou falar dos 9 dons espirituais, vou falar sobre unção, vou falar sobre autoridade espiritual, vou falar dos mantos de sinais e maravilhas, vou falar de coisas muito sobrenaturais e no final da Masterclass da Unção de Elias nós vamos fazer a maior impartição de todos os tempos, ok? Eu já vou estar de jejum. Eu já vou ter chegado, né, do alinhamento profético lá do Joel Engel. Então vai ser assim, sobrenatural o que você vai receber, tá? Então o mês de abril ele traz algo muito sobrenatural, ok? Então, queridos, é 2 Masterclass. Uma é de presente que eu estou te dando, ok? Uma é de presente que eu estou te dando, certo? Então, chame a Nani, né? Hoje, faça a sua inscrição aí, ok? E vai ser bênção amanhã. Pastora, mas amanhã eu tenho um compromisso. Não tem problema, fica até a hora que você conseguir, depois você consegue terminar de assistir, porque vai para a plataforma, certo? Olha nos meus stories aqui, ou lá no grupo, a Nani vai pôr o link. Nani, põe o link lá no grupo, fazendo favor, pessoal. E olha nos meus stories aqui que tem o link para você fazer sua inscrição, certo? A palavra de hoje, queridos, tá? A palavra de hoje é honra. Honra com H, tá, gente? A palavra de hoje, chave, é honra. E como que funciona aqui? Durante o mês de abril, todos os dias eu vou abençoar uma pessoa com todos os meus cursos. A que for privilegiada, ela vai ser abençoada com todos os meus cursos. Mas, pastor, e se essa pessoa já comprou metade dos seus cursos? Ela vai me passar outro e-mail de quem ela quer abençoar. E ela vai receber aqueles que ela não tem e ela vai abençoar outra pessoa. Mas eu vou entregar praticamente R$3.000 em curso todos os dias para alguém, certo? Eu poderia ganhar isso quando essa pessoa fosse comprar, mas eu decidi que no mês de abril eu vou lançar uma primícia todos os dias, certo? Então, por volta do meio-dia, eu faço um sorteio no aplicativo. Depois que eu compartilhar essa live, você lá, tá? Primeiro critério, tem que estar seguindo a pastora. Segundo critério, tem que estar seguindo a Global. Terceiro critério, tem que colocar a palavra-chave, que é honra, certo? Tem que marcar 3 pessoas, certo? Com arroba, coloca o arroba de 3 pessoas e tem que compartilhar com 3 pessoas. Quando eu vou fazer o sorteio aqui, eu coloco todos esses requisitos. E ele busca somente os comentários, o robô, né? Busca somente os comentários dentro da live, dos comentários depois que eu compartilhei aqui, só das pessoas que fizeram, tá com a palavra-chave, 3 marcações, 3 compartilhamentos, segue, só o que segue eu não consigo ver, mas a hora que sorteia eu já vejo se ela segue os 2 perfis, e aí eu já entro em contato, tá? O primeiro dia foi a Tayane, que eu mesma quis abençoar ela, a pastora Tayane, entreguei para ela todos os meus cursos. O segundo dia foi a Adria, o terceiro dia... deixa eu ver. A Adria. Ontem foi a Rose. Ontem foi a Tayana.
Eu já mandei para ela me mandar o e-mail para mim passar pro gerente de suporte, anexar na plataforma e já pagar os acessos dela lá. Então, queridos, todos os dias, tá? Eu vou estar fazendo. E o que é isso? É uma primícia. Eu vou explicar para vocês, prestem atenção, vou explicar para vocês no domingo o porquê que eu estou fazendo isso. Porque isso tem a ver com o jejum de 70 dias que eu vou estar fazendo. Amém? Isso é algo que eu estou entregando para Deus, ok? Não só um jejum, mas algo que eu estou entregando para Deus, certo? Então a palavra é honra, marca 3 pessoas, queridos, mas não é no comentário aqui, é no comentário depois que eu compartilhar a live. A hora que aqui não vale, aqui perde, então tem que ser depois. Eu quero orar pela sua vida, amém? Certo? No nome e na autoridade de Jesus, quero orar para a sua vida. Hoje nós temos um culto com uma profetisa dimensional. A Thaís, ela entra nas regiões celestiais. Deus leva ela para os lugares. Ela vai estar fazendo culto hoje às 19 horas. Não perca, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Amém? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro aqui, Senhor Deus, a cada uma dessas vidas, Pai. Eu consagro aqui agora no nome de Jesus, Pai. Declaro o teu favor, a tua benevolência, Senhor Deus. Pai, que o Senhor, Pai, possa trazer honra, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, diante de todos os nossos inimigos. Pai, que o Senhor nos guarde na posição, Senhor Deus, assim como Mordecai ficou na posição. E não, Senhor Deus, se prostrou, Senhor Deus, a nenhum tipo, Pai, de confronto do inimigo. Pai, eu quero pedir hoje, Pai, que o Senhor venha, Pai, pedir que o Senhor venha fazer algo extraordinário sobre as nossas vidas, no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Queridos, prestem atenção aqui. O Senhor acabou de me dar uma palavra. Hoje na tarefa que eu mando lá no grupo, se você não está no grupo, entra. Presta atenção, tá? Você vai anotar o nome de todos os seus inimigos, todos os seus perseguidores, tá bom? Todas as pessoas, prestem atenção, porque isso é um ato profético que nós vamos fazer. Pode ser parente, gente que fala mal de você, gente que tem inveja de você, qualquer tipo de pessoa que você sente que te prejudica de alguma forma, certo? O que você vai fazer? Vai trazer amanhã para a live. E amanhã nós vamos apresentar o Senhor, tá? Nós vamos apresentar o Senhor, tá? Que o Senhor venha trazer justiça e que o Senhor venha pegar todos os dardos de calúnia contra você. Amanhã nós vamos fazer um ato profético muito poderoso. É só para você anotar o nome. Não é para você amaldiçoar, porque nós não vamos amaldiçoar ninguém. Primeiro nós vamos pedir para o Senhor tirar todas as setas de injustiça contra as nossas vidas. Então eu vou mandar lá no grupo, você pode imprimir, pode escrever na folha, amém? Certo? Vai ser sobrenatural, ok? Certo? Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Daqui a pouquinho eu vou mandar algo lá no grupo da Masterclass para vocês estarem mandando, ok? Para mim, no nome de Jesus. E acredito que hoje à noite eu consigo mandar o material ou amanhã cedo. Então, entre hoje à noite e amanhã cedo, espere um material top. Lá no grupo eu preciso corrigir e anexar mais algumas coisas, amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Beijo no seu coração.